E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou o Jefferson Torres e estou aqui com vocês dessa vez porque quero falar dessa vez a respeito do delay, tá? Eu já vou convidá-los a se inscreverem no canal caso vocês venham a gostar desse vídeo, clicar em gostei aí embaixo caso vocês gostem do vídeo também. Se vocês não gostarem, pode clicar em não gostei, fica à vontade. E eu vou começar a falar sobre efeitos de ambiência, tá? Então, antes de mais nada, o que são efeitos de ambiência? Ora, pegue pela palavra ambiência, ambientar, ambiente. Efeitos de ambiência, eles simulam um determinado ambiente no qual você não está, mas o efeito leva o seu cérebro a crer que você está. O delay e também o reverb, que mais à frente nós também veremos no próximo review, são efeitos de ambiência. Por exemplo, a sala na qual eu estou nesse momento, gravando esse vídeo para vocês, não oferece um eco. Naturalmente, ela não oferece eco. Então, se eu tocar a guitarra, para e não tem eco. Ó. Agora, se eu ligo o delay, eu tenho esse eco, né? Então, o delay nada mais é do que isso, é um eco. Existem... bom, tudo bem. Então, vocês sabem o que é um delay. Delay é isso. Delay é o eco. Ok? E como é que esse efeito foi produzido pela primeira vez em estúdio? Antigamente, o que existia para você produzir esse tipo de efeito em estúdio era um negócio chamado delay de fita. E o que é um delay de fita? Um delay de fita é um delay que funciona por meio de um sistema de gravação de fita, né, na época, em que você tem um gravador de duas cabeças, uma grava e uma lê. Então, é como se eu vou desligar aqui para explicar melhor. Mexer um pouquinho a câmera, mas tudo bem. É o seguinte, eu toco, aí o gravador vai gravar isso que eu toquei, e depois ele vai repetir o que ele gravou. Aí fica assim. Entendeu? Fiz agora com a paleta aqui, né? Fiz sem o delay. Isso aqui é uma imitação de delay, né? Por exemplo. Então, isso é mais ou menos o que o delay de fita fazia. Ok? Com o passar do tempo, foram surgindo as primeiras unidades de delay em pedal. E também os primeiros hacks de efeitos com o delay. Isso já na década de 70, 80. Alguns delays famosos. O Boss DD3, que foi usado, por exemplo, pelo guitarrista Slash na época do Guns N' Roses, na música Paradise City. O TC Electronic 2290, que foi usado, entre outros, pelo The Edge do YouTube, que é um cara que usa muito delay. E o delay de fita, que foi usado bastante pelo David Gilmour do Pink Floyd, que também usa muito delay, e mais recentemente pelo Eric Johnson, né, que também trabalha com delay de fita. Bom, então vamos lá. Depois que eu falei um pouco a respeito do que é o delay, recapitulando. O delay é um efeito que ocorre naturalmente
dependendo da ambiência que você estiver. E ele nada mais é do que o eco. Ele foi produzido pela primeira vez em estúdios através de delays de fita, né? E com o tempo foi surgindo os primeiros delays em pedais e em racks de efeito. Hoje nós temos várias unidades disponíveis no mercado. A Furman produz delays, produz inclusive um que chama, acho que Mod Delay, que tem o delay e tem modulação junto. Você consegue ter um efeito tipo de chorus ao mesmo tempo com o delay. Você tem o Boss DD3, que é esse que eu comentei. Tem o DD5, DD6, DD7. Tem o DD20, que é uma unidade de delay da Boss cheia de opções que você tem mais. Você tem o delay da Line 6, o DL6. Você tem o Echo Park da Line 6 também, que também tem várias opções. Inclusive o Echo Park tem uma cópia de um Fender Twin Reverb 63. Eles tentam colocar no pedal essa opção para você acessar. E o Echo Park é um pedal que já foi usado pelo Júnior Tolstói, que tocou com o Lenine e com muita gente boa, e já foi, se eu não me engano, chegou a ser usado também pelo The Edge do U2. Essas bandas, U2, Pink Floyd, sempre usaram muito delay, né? Na década de 80, até da década de 70 para cá, principalmente, foi sempre usado muito delay. Eu sei que isso é chato, muita gente vai achar desnecessário, mas acho importante você saber sobre o que eu estou falando, porque, né, afinal de contas é um efeito, mas que efeito que é esse? E também vocês têm referências musicais para buscarem e conhecerem exemplos de aplicação desse efeito. Então vamos lá. Só para vocês terem uma base de sinal que eu estou trabalhando aqui, eu estou com uma guitarra Ibanez RG270DX coreana, com corpo em basswood, braço em maple. Eu creio que isso aqui seja maple mesmo, escala em jacarandá, que é o rosewood, com marcação em algo que não é madrepérola, mas parece bem madrepérola, uma marcação tipo tubarão, 24 traços jumbo, uma guitarra de 6 cordas, com 2 controles, volume e tonalidade, sendo que eu estou no captador do meio e do braço. Estou selecionando o captador do meio e do braço. Essa guitarra tem uma chave de 5 posições. Estou com o volume no 10 e o controle de tonalidade no 6,5, 7 aqui, ok? Essa é uma guitarra Floyd Rose. Estou usando cabos Tiaflex, Sparflex e Santo Ângelo. E estou tudo isso plugado num amplificador Giannini Tremendão 3 de 78 com válvulas EL34, porque na verdade ele é originalmente concebido para válvulas 6L6 e ele está adaptado para válvulas EL34 com a chave de brilho ligada e o controle de agudo em 1 hora, graves em meio-dia e meia mais ou menos, e o volume acho que nem no 1 praticamente. Enfim, então essa aqui é a minha cadeia de sinal e esse é o som da guitarra limpa. Vamos agora analisar o que esse pedal em particular oferece para delay, né? De repente você está aí analisando a possibilidade de comprar um para você, enfim, né? E como tanta gente, como eu inclusive, né? Eu comprei esses que eu tenho aqui muito baseado em review de internet, quer dizer, eu me coloco no lugar de muita gente que, poxa, quer encontrar um pedal legal, mas não sabe, não tem como testar. Então espero que esse vídeo possa ajudar de alguma forma você, se você estiver interessado no delay.
e tiver assim namorando esse aí, não sei se você quiser de repente comprar, mas não sabe, tá na dúvida, então eu vou tentar ser o mais aprofundado possível nesse review, ok? Bom, nós temos 1, 2, 3 e 4 controles e essa chavinha aqui. E lógico, o botão de acionamento aqui, o interruptor dele que aciona o efeito. Ele é um pedal que é True Bypass, mas através de uma chavinha que tem atrás dele aqui, eu consigo abrir o pedal e deixar esse pedal com buffer. Ele também tem uma chavinha para que quando, dentro dele, internamente, para que quando eu aciono o pedal, depois eu paro o pedal, o delay pare, ele não fique sonando. Por exemplo, ele está ligado, eu vou tocar, vai ter o delay. Se eu clicar de novo e desligar, essa luzinha aqui, esse LED indicador de que ele está aceso, de que ele está ligado, vai desligar, o efeito o pedal vai parar, mas o delay vai continuar. Ó. Quer ver? Vou colocar assim mais delay para vocês terem uma noção melhor. Ó, tá ligado. Desliguei, mas ó. Estão ouvindo? Eu desliguei, mas o efeito tá funcionando ainda. Por quê? Porque eu selecionei assim na chavinha interna. Eu poderia ter selecionado de outra forma. Eu poderia ter deixado ele para parar na hora. Quer dizer, aí eu tocaria o delay. Quando eu clicasse, o delay também pararia. Ele não continuaria depois de desligado o pedal. Então eu tenho esses dois controles internos dentro dele. Tem o controle de Effects Level, que é o FX Level, tá? Que nada mais é do que o controle de volume da repetição, do eco, né? Em relação ao volume da guitarra. Então, por exemplo, se eu colocar no máximo, o volume da guitarra vai ficar mais baixo do que o volume do efeito. Ó. Talvez não dê para perceber muito pelo vídeo no YouTube, mas o volume do efeito está um pouco mais alto do que o volume da guitarra, né? O volume que originou o efeito. Eu costumo deixar mais ou menos em meio-dia, ok? Delay é a velocidade de repetição do efeito. Ora, o delay não é um eco? Quando eu bato um acorde, qualquer coisa, ó, pá, 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 ele vai repetindo. Ele tem um ciclo de repetição. Qual é a distância em tempo, ok, que eu poderia medir em segundos, entre uma repetição e outra? É isso que eu vou controlar com esse botão delay. Detalhe, pessoal. Ó, foda-se se você tem um flashback delay, se você tem um DD3, se você tem um DD7, se você tem um caralho A4. Não quero saber. Se usa delay da pedaleira, o controle é o mesmo. Se você tem um controle de delay no delay, ele vai controlar isso. Se você tem um controle de time no delay, que é tempo, a mesma coisa. Speed, velocidade, é a mesma coisa. São nomes diferentes para esse controle aqui, delay. Então, se eu coloco aqui, ó, você percebe que ele vira praticamente... Eu não coloquei um reverb, não falei de reverb ainda, mas ele se transforma como uma espécie de reverb. Parece que nem tem o efeito. Se eu jogar para cá, você vai ver o seguinte, ó. Muito mais lento entre uma repetição e outra, porque eu joguei para cá. Então para cá mais lento,
quer dizer, mais rápido a repetição, praticamente imperceptível, praticamente junto com a guitarra, praticamente com reverb. Pra cá, ele vai se tornando mais lento. E esse feedback é o quanto tempo que o delay vai demorar antes de parar de percutir. Então, se eu coloco no mínimo, o que vai acontecer? Eu estou sem delay praticamente. Repetiu apenas uma vez, ó. Eu estou tocando aqui um acorde do com sétima maior, estou jogando a mão aqui para você ver que eu tirei a mão da guitarra e esse som que está repetindo é só o som do delay, ó. Ok? Ele repete lá. Se eu jogar para cá, vou jogar no máximo para você ver a diferença que dá, ele vai ficar repetindo ininterruptamente, ó. Aí vai. Se eu aumentar o volume do DD, ó, vou ouvir melhor. Agora eu vou controlar o tempo. Pessoal, entendeu? Eu voltei aqui o feedback para parar o delay. Então, pois bem, aí o que eu vou ter? Nesse pedal, então, vocês podem perceber que o delay, os primeiros delays que eu falei, foram delays de fita. Então você tinha uma cabeça que gravava, uma cabeça que lia, e esse tempo do delay era o tempo entre o tempo de gravação e o tempo em que essa gravação recém-feita ia ser lida, no caso você ia ouvi-la. Por falar em gravação, esse pedal ele disponibiliza aqui loop, que é uma coisa que o DD7 também tem, o DD7 da Boss também tem. O loop nada mais é do que um mini gravadorzinho que tem aqui dentro. Você consegue gravar até 40 segundos de áudio. Então isso é muito legal para quem está estudando. De repente você está estudando alguma coisa, você precisa de ter umas gravações, gravar uns playbacks na sua casa, você pode fazer com essa função, ó. A guitarra, ela cai um pouco o sinal, ela fica mais baixa quando está em loop. Então vamos ver como é que funciona. Ó, olha a diferença da guitarra em loop. Tá mais baixa. Para guitarra sem pedal. Dá para perceber que aumentou o volume? Então, no loop aqui, ele vai diminuir um pouquinho o volume da guitarra, ok? Mas eu vou gravar uma coisa aqui e eu quero que vocês vejam a aplicação do efeito, né? Tá? Então eu gravei a base e toquei em cima. É muito interessante isso, assim, muito útil, né? Até em ao vivo, se você precisar de um looper. Só que é um looper bem básico, né? Esse flashback delay, ele é apresentado como flashback delay and looper, mas ele é um delay, ele não é um looper. Esse looper de 40 segundos aqui não é tão... Os 40 segundos é pouco, né? Parece que é muito, mas não é não, é pouco. Ele
flashback, só um comentário, flashback eu acho até legal, porque o flashback lembra aquilo que é do passado, né? Você vai, por exemplo, ouvir músicas antigas, você vai chamar, vamos fazer um flashback, né? Vamos lembrar do nosso passado. Então, e o delay nada mais é do que isso. Então, quando você toca, esse é o delay. O eco é uma repetição daquilo que já passou, que está no passado e que volta. Bom, ele tem essa chavinha aqui, ó, que tem 3 posições. E aqui em cima, talvez vocês não estão conseguindo ver, mas você tem a figura da semínima, da colcheia pontuada e de uma semínima mais uma colcheia pontuada. Na primeira posição, você vai regular o tempo do delay em semínimas. Isso é muito interessante para no caso de você ter uma música que você está tocando, por exemplo, e que você está tocando com o baterista e você quer colocar o tempo dele, do delay dessa repetição, junto com o tempo do baterista. Então o baterista, geralmente os pedais eles têm uma função chamada tap tempo, que funciona assim: você bate no foot switch do pedal no tempo e ele vai repetir o delay no tempo da música. Nesse caso aqui vai funcionar da seguinte forma: é um outro tipo de sistema. Você bate nas cordas da guitarra e ele vai registrar esse tempo ali. Então funciona assim: eu vou ligar o pedal, tá nessa velocidade. Digamos que eu queira colocar nessa velocidade, ó, tá. Aí o baterista dá o tempo. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar ele por um tempo. Essa luzinha vai apagar, essa luzinha vermelha. Aí ele vai mutar a guitarra e com a guitarra mutada eu bato na guitarra para dar o tempo da música. Então fica mais ou menos assim, ó. Mutou a guitarra. Eu vou bater aqui e vou dar o tempo, ó. Tá. Percebeu? Então isso aí é a função que ele tem, que esse pedal tem. Tem seus prós e seus contras. Eu acho que se for uma coisa mais rápida, um tap tempo é melhor, tá? Mas dá para se virar bem com essa função também. Eu já usei ao vivo algumas vezes. Então, pelo menos até hoje não foi um problemão para mim, não. E o que acontece? Se eu jogar aqui, ele vai estar ainda na mesma velocidade, mas ele está numa colcheia pontuada. Então eu bato, ele vai dar tá. Peraí. Entendeu? Ficou um pouco mais rápido. Você consegue perceber? Ó? Ok? E aqui ele faz uma mistura dos dois. Ok? Ó. Ele tem uma colcheia pontuada e uma semínima dentro do tempo que eu estou dando aqui. Fica interessante para fazer umas coisas assim meio parecidas com YouTube, sei lá. Isso não é YouTube, é só um exemplo mais ou menos, sei lá, inspirado, sei lá o que. Mas é só para vocês sentirem mais ou menos, né? Eu costumo deixar em semínima mesmo, tá? E aí ele tem 2 entradas e 2 saídas, é um pedal estéreo. O T-Rex do Twister, que eu já mostrei em um outro review para vocês, também é estéreo. Então ele entra estéreo e sai estéreo.
Se eu tiver, por exemplo, 2 amplificadores, eu posso puxar para um e puxar para outro. Uma saída vai no amplificador, a outra saída vai em outro amplificador. Aí eu divido esse sinal em estéreo. E aí eu posso jogar essas repetições, uma em um amplificador e outra em outro. Então, por exemplo, se eu estou aqui em semínima mais colcheia pontuada, a semínima vai para um amplificador e a colcheia pontuada vai para outro amplificador. Muita gente usa 2 delays para que esse tipo de jogo espacial, para você espacializar o som que você está tocando, seja feito de maneira mais precisa e interessante, porque você tem um delay que é mais rápido, um delay que é mais lento, e aí um delay vai num lugar e o outro delay vai no outro, e você fica jogando essa repetição, entendeu? Uma vez eu fui tocar numa casa noturna em Prudente. Vou até dizer que casa noturna que foi essa. Chama Pub Rock Café em Prudente. E o cara lá, o técnico de som, ele conseguiu fazer o seguinte: ele conseguiu dividir o sinal na mesa, e pela mesa ele conseguiu dividir em 2. Eu achei bem interessante. Gostei muito disso. Ficou um som muito, muito legal. Bom, então, e aqui, ó, nessa chave aqui você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições diferentes, além do loop, né? Então, isso aqui são 10 tipos de delay diferentes. E eu vou explicar um pouco sobre cada um deles. O 2290, que é o primeiro deles, é uma cópia, entre aspas, porque claro que a cópia nunca vai ficar tão boa quanto a original, né? Mas é uma simulação, acho que a palavra simulação é melhor que cópia. É uma simulação do 2290, que foi um hack de delay da TC Eletrônica antigão, que inclusive o Guedes do YouTube usou. É uma repetição que respeita mais o sinal originário. Então parece mais com o sinal da guitarra mesmo, ó. Eu acho interessante usar quando você está trabalhando com distorção. Então vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um drivezinho bem de leve. Ele não degenera o som da guitarra, né? O ana vem de analógico. Por quê? Porque existem delays digitais, existem delays analógicos, existem também os delays de fita, como eu falei para vocês. O delay analógico, ele é sim caracterizado por assim, é um delay mais opaco, é um delay mais que reforça um pouco mais nas repetições as frequências graves. Então vamos ver, eu vou voltar aqui sem distorção, com a guitarra limpa, quero ver se vocês conseguem perceber aí essa diferença. Ó. Percebe que é mais gravão? Olha a diferença com o 2290. Analógico. Aqui é muito evidente, espero que aí também seja. Tape em inglês é fita, tá? Então ele tenta simular nessa função um delay de fita. E um delay de fita é conhecido por degenerar mais o som na segunda vez, nas repetições, ok? Por causa do efeito da fita mesmo, né? Então fica mais ou menos assim, ó.
comparando com o analógico. Com 22,90. O Lo-Fi, pessoal, é um delay que é um pouco mais baixo em termos de volume do que os demais delays, tá? E reforça um pouco mais também as frequências graves, mas nem tanto quanto o delay de fita e nem quanto um delay analógico. Fica mais ou menos assim, ó. O DIN vem de Dynamic, significa dinâmico. E o que é isso? Que delay é esse? Ele é um delay assim, designado para que você possa tocar notas mais rápidas sem que elas embolem com o delay. Por quê? Porque se eu colocar um delay de fita, por exemplo, e vou tocar uma coisa mais rapidinha, você vai ver que as notas vão se confundir um pouco, vai ficar um pouco embolado, entendeu? Embola um pouco. O dinâmico, o que vai acontecer? Ele como que interpreta o que você está tocando e ele vai emitir o delay na última nota da passagem, que é uma passagem mais rápida. Então se eu faço um run de escala, por exemplo, entendeu? Ele parece que ele embola um pouquinho, mas deixa um pouco mais baixo as notas anteriores e reforça mais a última nota da sequência. Se eu fizer a mesma coisa no tape, por exemplo, olha a diferença. Embola um pouco mais. Para passagens mais rápidas, o dinâmico é interessante. O mod, esse mod aí vem de modulation ou modulação. A repetição do delay, e detalhe, somente a repetição. Ela tem um pouco de chorus. Vamos ver se você consegue perceber, ó. Percebe? Só a repetição. A guitarra originária não. A repetição sim. Então, alguma coisa interessante que eu posso fazer com esse modulation delay, com delay com modulação, eu faço com chorus. Eu vou aumentar o feedback dele. Deixar aqui mais ou menos. Acho que o tempo aqui. E vou fazer o seguinte: vou tocar com a guitarra baixa. Depois que eu percutir a guitarra, eu vou aumentar o volume da guitarra. Aí o que vai acontecer? O som da guitarra mesmo não vai aparecer, vai aparecer o som do delay. E ele vai surgir num volume mais baixo e vai aumentar. Fica uma coisa mais ou menos assim, ó. Sabe, fica uma coisa, eu acho que fica interessante você criar um clima, uma atmosfera interessante.
posso também transformar essa opção aqui numa espécie de chorus. Como? Fazendo o seguinte, colocando o volume do efeito no máximo, ou seja, o volume da guitarra vai estar no mínimo, o volume do efeito no máximo. O tempo de delay eu vou deixar o delay em si, o tempo de delay no mínimo, né? E o feedback em 1 hora. Aí ele fica uma espécie de chorus, né? Então, até uma coisa que algumas pessoas não entendem, qual que é o grau de parentesco entre o delay e o chorus? Ora, o delay é essa repetição da nota, esse eco da nota, que se propaga, ok, pelo espaço, em um determinado tempo, determinada duração de tempo entre as repetições e do delay em si. E o chorus, ele se dá concomitantemente com a guitarra, que é mais ou menos o que eu forjei com esse pedal aí. Eu poderia até trabalhar com o chorus mesmo, chorus, e com o harmonista aqui produzindo 3 chorus, né? 3 camadas de chorus diferentes, que ficariam mais ou menos assim, Então é isso aí. Bom, vamos lá. Então esse aqui é o delay com chorus, tá? O delay o chorus somente no delay, não na guitarra originária. O ping-pong delay, que está aqui nessa marcação, P-pong, ping-pong, ele é basicamente um delay que é chamado de ping-pong por causa do seguinte: quando vocês jogam ping-pong, se vocês jogaram ping-pong, já viram o jogo de ping-pong, então a bolinha vai para lá e para cá, né? Pá, 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 pá. É isso que o som vai fazer. Se eu pego aqui, eu jogo de uma saída para um amplificador, de uma outra saída para um outro amplificador, e jogo um amplificador num lugar e um amplificador em outro, as repetições vão ficar pulando de um amplificador para o outro. Então, se eu faço, entendeu? Eu consigo espacializar esse eco, que é com som. Eu já fiz isso uma vez, fica muito interessante, pessoal. Com 2 delays fica mais legal ainda, se tiver dois delays. Bom, o slap é o seguinte: o slap é praticamente um reverb, mas ele é um delay na verdade. E ele é um delay muito rápido. Então é mais ou menos isso aqui, ó. É quase na hora que eu toco já está acontecendo a repetição. Esse tipo de delay foi produzido pela primeira vez com delay de fita e muito usado em guitarra rockabilly, entendeu? Algumas coisas de country, né? Então, por exemplo, coisa mais ou menos assim, tá? Para vocês terem uma noção, uma ideia. E aí, mesmo que eu jogue nessa função aqui o tempo de delay no máximo, ó, aí ele vira um delay, mas ainda assim um delay básico, né? Sem uma repetição muito demorada, porque o tempo dele aqui já é pequeno mesmo, por determinação.
Aqui o RVS, essa função aqui, RVS, vem de reverse, significa reverso, o contrário. A primeira vez que o tipo de delay reverso foi usado, ele foi produzido da seguinte forma. Eu falei que os primeiros delays eles eram produzidos por meio de fita. Então você tinha uma fita que gravava e uma fita que reproduzia. Se eu jogo essa gravação ao contrário, eu tenho o tipo de delay reverso, que é mais ou menos isso aí, ó. Eu não sei se vocês já... a idade de vocês, mas se vocês chegaram a ter fita cassete, já puderam colocar ao contrário, rodar ao contrário alguma vez, vocês puderam perceber que ela produz esse som um pouco confuso, assim, que é o que o reverse delay tenta imitar. Ok? Eu vou fazer uma coisa interessante aqui, eu vou jogar o volume do efeito no máximo e vocês vão notar mais ou menos como é que fica isso. Que aí eu vou ter apenas o volume do reverse delay, ó. Tentei produzir uma coisa assim bem caótica mesmo agora, propositalmente, para vocês verem assim uma possibilidade de aplicação. Tem duas músicas, Give It Away do Red Hot Chili Peppers e o Castles Made of Sand do Jimi Hendrix, que tem efeitos semelhantes a esse reverse delay aí, tá? Olha só, o capaz tá vendendo coisa na porta de casa agora aqui. E aí vai sair isso no vídeo também, mas tudo bem. Tone Print. Tone Print é o seguinte. O Tone Print é uma tecnologia... Minto, desculpa. Passou um rapaz na porta de casa aqui e me confundi. O Tone Print é uma tecnologia desenvolvida pela TC Electronic. Pedais da TC Electronic, como o Flashback Delay, como o Hall of Fame, que eu também tenho aqui, como o Corona Chorus, como tem um flanger deles também, eles têm essa tecnologia disponível no pedal. Isso aqui é o seguinte: vários músicos, guitarristas aí, baixistas, tudo mais, eles criam uma digital deles, um pedal do jeito que eles querem. Por isso que vem de print, tone print, quer dizer, impressão do tom, do som. E aí eles disponibilizam essa configuração do pedal para você baixar. E aí você consegue armazenar no pedal, porque ele tem uma entrada para USB aqui atrás. Você liga o USB no computador e você baixa para o pedal. Ou também pelo celular, tem um aplicativo de celular, se não me engano de iPhone, diz que você consegue baixar para o pedal. Chama Tone Print. Aqui eu tenho registrado um Tone Print que tenta simular um Echoflex, um delay de fita, tá? Então ele é mais ou menos assim, ó. Vocês podem perceber que a repetição tem uma leve modulação nela, parece um coro, na verdade. Isso aqui eles tentam imitar a degeneração
produzida por um delay de fita. E cada um dos Tone Prints ele é como se fosse um novo pedal, porque cada um dos controles dele, do FX Level, do delay, do feedback, vai responder de um jeito diferente para cada Tone Print. Assim como para cada função do delay aqui, ele vai responder também de uma forma diferente os controles, ok? Pois bem, bom, dito tudo isso sobre o pedal, eu vou colocar embaixo aí na descrição do vídeo um outro vídeo que fala especificamente sobre o Tone Print, porque também com o Tone Print você pode moldar o seu próprio som e armazená-lo aí no pedal. É uma ideia muito interessante, uma sacada de mestre aí que a TC Electronic teve, foi muito interessante. Bom, em termos de construção, ele não é um pedal tão robusto quanto o Boss, que eu acho que é um padrão de robustez aí em pedais, né, em resistência. Quando eu comprei, eu confesso que fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu fiquei sabendo de pessoas que o pedal havia tido problema e tal, mas eu particularmente nunca tive problema nenhum com esse pedal, até agora. Eu já possuo há mais ou menos quase um ano praticamente, e até hoje não tive problema, apesar de que eu não fico saindo muito de casa com ele, né? Tem isso, mas já saí, tá? Toquei pra fora e tal, e até hoje não tive muito problema com ele. Então é isso aí, pessoal. Façam bastante eco, independente do que vocês tiverem. Se vocês tiverem uma pedaleira na casa de vocês, vamos supor, que tem todas essas opções, você vai conseguir buscar. Eu quero um delay que puxa mais para analógico, um delay que puxa mais para digital, ou eu tenho uma pedaleira que tem um ping-pong delay, pô, posso tentar fazer isso, posso tentar jogar. Ou então eu tenho uma pedaleira que tem um mod delay, que tem um chorus assim na repetição. Enfim, o pedal, independente do que seja, acho que o importante independente do material que você tem em mãos, você tem que tentar tirar o melhor som que você conseguir dele. Aí, independente se você vai estar com um equipamento X ou Y, é você que vai tirar o som, principalmente. O som tem que estar na tua cabeça, em primeiro lugar, para depois você conseguir tirar da sua cabeça e materializá-lo, torná-lo real, audível, ok? Torná-lo vibração das partículas de um meio elástico pelo espaço. Então, é isso aí, tudo de bom para vocês. Eu sou o Jefferson Torres. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e até a próxima.